Programa de aquisição de alimentos foi essencial para levar comida a quem precisa durante a pandemia. Em 2020, o Ministério da Saúde liberou 64 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19 e agora prepara o país para iniciar a vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz ao vivo para a gente mais informações sobre esse assunto. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Em 2020, o Ministério da Saúde destinou aos 26 estados e Distrito Federal 198 bilhões de reais. Desse total, 133 bilhões e 900 milhões de reais foram para serviços de rotina do SUS e 64 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Os recursos foram disponibilizados para a aquisição de equipamentos e insumos, como ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de unidades de terapia intensiva. Sobre isso, o Ministério da Saúde informa que até hoje foram habilitados mais de 19.500 leitos de UTI para o tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19 e prorrogados a habilitação de 19.300 leitos. O balanço pode ser acessado na plataforma Localiza SUS. O endereço é localizasus.saude.gov.br. E sobre a vacina, Renato, o Ministério da Saúde fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Em entrevista coletiva ontem no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. Vamos ver. O ministro da Saúde destacou que o Plano Nacional de Vacinação vai contar com as vacinas da Fiocruz e do consórcio COVAX Facility, além da possibilidade de utilizar o imunizante russo, a Sputnik. A meta é iniciar a vacinação ainda neste mês. Eduardo Pazuello anunciou ainda que a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo Pazuello, além das compras no exterior, o objetivo é que as vacinas sejam produzidas no Brasil. Os nossos laboratórios, os nossos grandes produtores, vão produzir juntos algo em torno de 30 milhões de doses por mês, o que é o suficiente para nós executarmos o nosso plano de imunização. Durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. A MP centraliza a vacinação num plano nacional, determina que o paciente precisa ser informado pelo profissional de saúde sobre efeitos colaterais e benefícios no caso das vacinas aprovadas por meio de uso emergencial e flexibiliza a lei de licitações, facilitando assim a compra de vacinas, seringas e agulhas. Os contratos de compra precisam apresentar dados técnicos básicos, como o motivo da escolha da empresa ou do laboratório e a justificativa de preço. A medida também diz que as contratações precisam ser transparentes e dados como o nome do comprador, o prazo de entrega e bens a serem comprados precisam ser divulgados. A vacinação no Brasil vai depender da autorização da Anvisa. Até o momento, nenhum laboratório solicitou registro de uso emergencial ou definitivo de vacinas junto à agência. A Anvisa confirmou que tem uma reunião com representantes do Butantan agora pela manhã às 10 horas. Está prevista também uma reunião com a Fiocruz ainda nesta sexta-feira. Comprar de quem produz para levar à mesa de quem precisa. É o programa de aquisição de alimentos, que teve importância fundamental durante a pandemia. Só no ano passado, o governo destinou 643 milhões de reais ao programa. Pimentão, tomate, batata doce, o Elton planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que em 2020 beneficiou mais de 70 mil pequenos produtores. Achei muito bom e muito satisfatório os programas do governo que têm incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e
dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos 6 anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. São entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar. O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa em 2020 durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro, com o crédito extraordinário de 500 milhões de reais, liberado por meio de medida provisória em abril. E em setembro, por meio de uma portaria, liberou cerca de 73 milhões adicionais. Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram mais de 70 mil litros adquiridos diretamente de quem fornece. Como tem uma feira, o PA ele ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor, ele voltar a produzir. Esse é um programa que une as duas pontas, numa ponte bonita de solidariedade e, principalmente, nós estamos levando isso para todo o Brasil. Cada cantinho do Brasil, o PA está presente. O segundo semestre de 2020 revelou um aumento na procura de crédito rural no país. Foram contratados 18% a mais que no mesmo período do ano anterior. Recursos para custeio e investimento no campo tiveram destaque, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Produtor de carne, arroz e soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Joaquim conta que sempre usou o crédito rural para desenvolver a produção. A última aquisição foi uma colheitadeira. Ultimamente comprei uma ceifa, uma John Deere, que foi o último equipamento financiado pelo banco. Produtores de pequenas, médias e grandes propriedades em todo o país contrataram 125 bilhões de reais em crédito rural de julho a dezembro do ano passado, um aumento de 18% na procura em relação a 2019. Medidas de caráter emergencial aprovadas durante a pandemia, como a redução da burocracia para a concessão dos financiamentos, ajudaram a manter a demanda crescente e o fluxo de liberação dos recursos, segundo o Ministério da Agricultura. O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao produtor rural e tem sido amplamente demandado, especialmente na atual safra. Isso não obstante a crise da pandemia do coronavírus. Só para custeio, que são aquelas despesas habituais com a compra de insumos do plantio até a colheita, foram concedidos 68 bilhões de reais em crédito. E o maior crescimento, de 44%, foi na tomada de empréstimo para investimentos, um total de 39 bilhões e meio de reais liberados para a compra de bens, como tratores, por exemplo, ou serviços. Esses percentuais de aumento e magnitudes do crédito concedido refletem o nível de confiança do produtor rural, bem como o bom desempenho da produção agropecuária.